Olá! Hoje iremos dar início à nossa terceira aula e vamos abordar um tema crucial para a saúde pública: os principais problemas de saúde mental perinatal na atenção primária à saúde. Nosso objetivo é discutir o que podemos fazer na prática, em nossas unidades e no nosso território para apoiar nossas gestantes e puérperas. E tem como meta nos capacitar a reconhecer os sinais e fatores de risco e a organizar ações do cuidado eficazes durante a gestação e o puerpério. Para começar, observem esses dados da evidência brasileira. De 25 a 36% das gestantes apresentam transtornos mentais comuns, segundo o Mina Brasil. É uma prevalência altíssima que exige nossa atenção. Isto ocorre porque o ciclo gravídico puerperal, que se estende da gestação até 12 meses pós-parto, é uma fase de intensas transformações físicas, hormonais e psicossociais, aumentando a susceptibilidade psíquica da mulher. Se não tratados, esses transtornos têm impactos graves. Eles afetam a adesão ao pré-natal, o sucesso da amamentação, a qualidade do vínculo mãe-bebê e o desenvolvimento infantil a longo prazo. E é aqui que a APS se torna vital. Somos o cenário ideal para a detecção precoce, para o cuidado longitudinal e para a articulação de redes de apoio e proteção social para essas famílias. A nossa atuação é estratégica. A depressão não se manifesta apenas como uma tristeza. Precisamos estar atentos aos sinais clínicos e nas suas repercussões. Pode ter repercussão no humor e na cognição. Vemos uma tristeza persistente que dura muito tempo, uma adenonia, que é uma falta de prazer, vários sentimentos de culpa de forma excessiva e dificuldade em concentrar-se. Há também nos sintomas físicos uma alteração significativa no sono e apetite e uma fadiga intensa não explicada apenas pela gestação. E é comum a comorbidade com ansiedade e queixas somáticas inespecíficas, como dores agudas que não conseguem ser explicadas. Um sinal de alerta que devemos observar na prática é a piora no autocuidado, como na higiene, tomar banho, pentear os cabelos, escovar os dentes, qualidades da roupa e na alimentação. E a baixa responsabilidade ou interesse nas preparações para o bebê. É quando aquela gestante não tem interesse em começar a fazer o enxoval, não sente prazer em começar a arrumar o quarto do bebê. Nossas evidências brasileiras destacam que a vulnerabilidade social, como a baixa escolaridade e condições socioeconômicas desfavoráveis, aumentam muito esse risco. O contexto da gestação, como ser uma gestação não planejada, uma gestação indesejada, ou a ausência de apoio social e familiar, são fatores de risco também. E do ponto de vista do impacto futuro, a persistência desses transtornos comuns na gestação aumenta em mais de 5 vezes a chance de depressão pós-parto, tornando este rastreio precoce uma prioridade na APS. Assim como a depressão, a ansiedade é muito prevalente. Um estudo brasileiro mostrou que 36% das gestantes apresentaram alta ansiedade, principalmente no terceiro trimestre. Quem é esse grupo de risco? São as primigestas, ou seja, que estão grávidas pela primeira vez. A ameaça de aborto ou histórico anterior elevam o risco em até 3,5 vezes. Para as multigestas, que já tiveram múltiplas gestações, várias gestações, a baixa renda é o principal fator associado ao aumento da chance de alta ansiedade. Uma notícia positiva é que o desejo pelo bebê, tanto da mãe quanto do parceiro, reduz essas chances de ansiedade patológica. Clinicamente, a ansiedade se manifesta como medo, tensão, insegurança e uma preocupação excessiva, que podem reduzir a disponibilidade materna para o vínculo. É crucial saber que uma ansiedade materna excessiva pode gerar comportamentos intrusivos, prejudicando a interação mãe-bebê desde os primeiros dias, o que reforça a necessidade de intervenção na APS. O baby blues
É uma condição benigna e transitória que afeta a maioria das puérperas, de 50 a 80%. Inicia-se nos primeiros dias e remite de forma espontânea em até 2 semanas. Os sintomas são leves: labilidade emocional, choro fácil, irritabilidade, ansiedade e tristeza passageira, sem ideia suicida ou psicótica. O manejo na APS é focado em escuta qualificada, apoio emocional e tranquilização, pois não requer medicalização. O impacto funcional é mínimo, ou seja, o baby blues ou disforia puerperal é, na verdade, aquele processo de adaptação da mãe à maternidade e às necessidades do bebê. É algo transitório que, em torno de 2 semanas, já há uma considerável melhora, sem necessidade de medicação. Já a depressão pós-parto é um quadro mais grave e persistente, ou seja, além dessas 2 primeiras semanas, que pode começar em até semanas ou meses após o parto, exigindo tratamento especializado. Sinais de alerta: humor deprimido, anedonia, que é a falta de prazer, culpa excessiva, como se não estivesse fazendo nada certo, sentimento de incapacidade materna e alterações graves de sono, apetite, muito sono ou pouca necessidade de dormir e muita fome ou nenhuma necessidade de comer. Condutas: requer triagem ativa, avaliação de risco, elaboração de plano terapêutico singular e, se necessário, encaminhamento ao CAPS e medicação. Atenção! Na depressão pós-parto, há um prejuízo funcional muito importante. Risco de impacto negativo no vínculo mãe-bebê e no desenvolvimento infantil. Quando a gente fala desse prejuízo funcional, ela tem grandes repercussões na possibilidade dessa mãe cuidar desse bebê. A diferença crucial é a gravidade e a persistência dos sintomas. A depressão pós-parto afeta cerca de 20% das mães brasileiras no primeiro ano após o parto. É um número muito significativo. Alguns fatores de risco e psicossociais: a baixa renda, a baixa escolaridade e a falta de suporte social, como já falamos anteriormente, são determinantes críticos. Fatores psicossociais, como a não aceitação da gestação, a preferência pelo sexo do bebê e o histórico de transtornos mentais comuns na gestação, elevam essas chances de depressão pós-parto. Os impactos no bebê são sérias, incluindo piores desfechos cognitivos, ou seja, o desenvolvimento cognitivo desse bebê na questão de aprendizagem, de memória, problemas de sono, alimentação e maior risco de atrasos no desenvolvimento. Ele pode ter atrasos a sentar, a engatinhar, a andar, a aprender, a falar. As ações da APS são importantíssimas. É por isso que a detecção precoce é vital para proteger o desenvolvimento infantil e fortalecer um vínculo mãe-bebê. Reforçamos a evidência de que a rejeição à maternidade ou cogitar interromper a gestação são fortes preditores de depressão no puerpério. Por isso, é muito importante não julgarmos essas falas e esses desejos, acolher e ajudar a desenvolver essa rejeição. A psicose puerperal, sinais de alerta urgência. A psicose puerperal é uma emergência psiquiátrica e representa risco iminente para a mãe e para o bebê. O quadro clínico é de início súbito e inclui delírios e alucinações, podem ser visuais ou auditivas, como ouvir vozes de comando, ver pessoas ou coisas que não estão ali, é a ruptura com a realidade. Aquela puérpera, ela vai perder a noção de realidade. Pensamento desorganizado, fala desorganizada, não falar coisa com coisa e uma confusão mental, não saber onde está, quem é. Agitação psicomotora intensa e insônia grave. Percebe-se que aquela puérpera não consegue mais dormir e ela anda muito, uma agitação psicomotora e estereotipada. E oscilação rápida de humor. Ela vai de uma euforia
uma mania, uma agitação muito grande para uma depressão muito profunda, uma tristeza muito profunda. Fatores de risco elevado: histórico de transtorno bipolar, principalmente tipo 1, ou um episódio psicótico pós-parto anterior aumentam drasticamente o risco. Por isso que é interessante a avaliação de saúde mental, entender se ela tem histórico familiar ou nela de transtorno bipolar e se ela já teve em outras gestações episódios psicóticos, ou seja, ruptura com a realidade. O que fazer da APS? Uma conduta imediata. Primeiro, avaliar e proteger, nunca deixar essa mãe sozinha com esse bebê e garantir a segurança física de ambos, porque ela pode fazer algo contra ela e também contra o bebê. Acionar rede de urgência, contratar o SAMU ou encaminhar para emergência psiquiátrica de referência e suporte à família, acolher os familiares, explicar a gravidade e a necessidade de internação. Risco de suicídio materno. Ele é real e ele exige uma ação imediata. Os sinais de alerta críticos são desesperança intensa, planos ou ideias de morte, sensação de sobrecarga extrema e incapacidade, depressão pós-parto grave ou psicose puerperal e violência por parceiro íntimo e isolamento social. É fundamental desmistificar a crença de que perguntar sobre o suicídio induz ao ato. Muito pelo contrário, a pergunta direta e empática oferece alívio e abre caminho para cuidado e proteção. Algumas ações essenciais na PS. Abordagem direta e empática. Pergunte: você tem pensado em se machucar ou que seria melhor não estar aqui? Avaliação de risco e segurança. Avalie se há planos ou meios, datas. Elabore um plano de segurança e restrinja o acesso a meios letais. É importante chamar essa família, tirar todos os meios letais que ela pode usar para realizar esse ato e elaborar um plano de segurança junto com essa pessoa usuária, né? Para quem ela ligar, quem é esse contato de segurança, o que fazer. Rede de apoio e urgência. Envolva a família e acione o apoio imediatamente. Se o risco for grande e breve, não deixe a pessoa sozinha e acione a emergência. Transtornos mentais comuns na gestação e puerpério, ocorrência e fatores. A prevalência dos transtornos mentais comuns na gestação no Brasil está entre 32% e 43%. O que é isso? São sintomas depressivos não psicóticos, ou seja, não há uma ruptura com a realidade, ansiedade e queixas somáticas inespecíficas, muitas dores, muitas queixas, muitos desconfortos que a gente não consegue explicar por meio orgânico. Sintomas típicos: insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e dores de cabeça. Importante: devemos retornar que o transtorno mental comum não é normal da gravidez, requer escuta, acolhimento e acompanhamento a longo prazo. Fatores associados. Os fatores que contribuem para essa ocorrência incluem contexto familiar, 2 ou mais filhos, gestação não planejada e ausência de suporte do parceiro. Condições socioeconômicas, baixa escolaridade e menor renda estão fortemente associados à maior prevalência e risco de ficar crônico. A persistência do transtorno mental comum na gestação é um dos maiores preditores de desenvolver depressão pós-parto, reforçando a necessidade de intervenção precoce. Visualizou um transtorno mental comum, já imediatamente começar esse plano de ação. O que fazer na atenção primária à saúde? A APS é a porta de entrada preferencial. Ações sistemáticas organizadas podem mudar o desfecho da saúde mental materna e, consequentemente, do desenvolvimento infantil. Devemos utilizar escalas validadas para rastreio, como a escala de depressão pós-parto, que falamos na aula anterior, e também a SQR-20, que também já falamos anteriormente. Elas devem ser colocadas na rotina do pré-natal e do puerpério. Passos de ação. Primeiro, rastreio rotineiro. Aplicar esses instrumentos pelo menos uma vez em cada trimestre da gestação e na consulta de puerpério. Ou seja, a cada trimestre
aplicar esses instrumentos. Acolhimento e escuta qualificada, criar espaço seguro para a fala, avaliar riscos imediatos, se ela tem um risco de suicídio, se ela está tendo um sintoma psicótico, de ruptura de realidade, ou se ela está sofrendo alguma violência. E validar essas emoções e esses sentimentos dessa mulher. Intervenções breves e algumas pactuações. Oferecer psicoeducação, que é ensinar sobre aquilo que ela está sentindo. Técnicas de manejo de ansiedade, como respiração diafragmática, mindfulness, relaxamento muscular progressivo, que falamos na aula passada, e pactuar um plano terapêutico singular. Acompanhamento ativo, ele é vital. Fazer monitoramento a longo prazo, incluindo consultas, visitas domiciliares e busca ativa quando essa gestante não estiver indo para a consulta de pré-natal, para garantir a adesão e reavaliar os sintomas. Para casos moderados a graves, podemos acionar um matriciamento, com articulação com o CAPS, o CREAME e as equipes de referência é essencial. A APS não trabalha sozinha, é fundamental conectar-se com outros pontos de atenção. Algumas ações no território, visitas domiciliares estratégicas, priorizar essas visitas para gestantes e puérperas de risco, focando no ambiente, no vínculo mamãe-bebê e como está o autocuidado. Grupo de gestantes e puérperas, criar espaços de troca que reduzem o isolamento social, desmistificando a maternidade perfeita e abordam a saúde mental. Essa questão de conversar entre pares, de pessoas que estão passando pela mesma situação, fortalece o autocuidado e o acolhimento. Envolvimento da rede de suporte, incluir os parceiros e os familiares no cuidado, inclusive nos grupos. O apoio social é um fator de proteção crucial. Educação em saúde comunitária, realizar campanhas para sensibilizar, combater estigmas e preconceitos e divulgar canais de ajuda disponíveis na comunidade. Precisamos ter muita clareza em nossos fluxos de referência, que inclui o CREAME, que são os ambulatórios de alto risco na linha materna infantil, e a própria maternidade. O CAPS, que é o Centro de Referência Psicossocial, o CRAS e o CREAS. Em situação de risco ou violação de direitos, nós temos o Ministério Público, o Conselho Tutelar e o Tribunal de Justiça. É essencial garantir a contrarreferência para a continuidade do cuidado. Por isso que falamos em compartilhamento, não em encaminhamento. Essa pessoa usuária vai ser compartilhada, vai estar inserida na rede e toda a rede vai estar trabalhando pelo bem comum. Encerramos nossa apresentação destacando que todo o material aqui apresentado foi elaborado com base em evidências científicas nacionais para a capacitação dos profissionais da APS. Até a próxima aula.